Era uma tarde chuvosa de março em Lisboa, quando a porta do meu estúdio de tatuagens se abriu com um tilintar suave, quase como um aviso do destino. Eu, Ricardo Mendes, dono do Pele Renascida, especializado em cobrir cicatrizes, aquelas marcas que as pessoas carregam como fardos invisíveis, ergui os olhos de um esboço e vi a entrar. Laura Oliveira, uma mulher na casa dos 20 e poucos anos, com cabelos castanhos amarrados num rabo de cavalo simples e um sorriso hesitante que mal disfarçava a dor nos olhos. Ela aproximou-se do balcão, as mãos trêmulas, e disse com voz baixa: "Olá, é você o Ricardo? Liguei ontem sobre uma cicatriz para cobrir." Meu coração apertou sem razão aparente, mas convidei-a para a sala de consulta, onde a luz natural entrava pelas janelas altas, iluminando as paredes cheias de fotos de trabalhos meus, cicatrizes de queimaduras, cirurgias, acidentes, transformadas em arte viva. Sentei-me à frente dela, peguei o bloco de rascunhos e perguntei: "Conte-me sobre a cicatriz. Onde fica? Como é? Há quanto tempo a tem?" Laura arregaçou a manga esquerda da blusa, revelando uma linha grossa e irregular que corria do cotovelo interno até quase o pulso, o tipo de marca que grita trauma, de um osso quebrado em múltiplos lugares, com cirurgias e placas metálicas para consertar. "Foi num acidente de carro quando eu tinha 8 anos, murmurou ela, os olhos fixos na cicatriz como se a visse pela primeira vez. "Há 17 anos, numa noite de outubro chuvosa, não perto de Lisboa. Estávamos voltando de um jantar em família, eu, os meus pais. Um carro perdeu o controle na chuva e bateu em nós de lado. O condutor fugiu, nunca o encontraram." Cada palavra dela caía como uma gota de chuva no meu peito, acelerando o meu pulso. A 17 anos. Chuva torrencial. Eu conhecia aquela noite melhor do que qualquer um, porque eu estava no outro carro. Enquanto ela falava, o meu estômago revirava-se como o mar agitado do Tejo em dia de tempestade. Eu era um miúdo de 17 anos na época, um adolescente rebelde de um bairro pobre da periferia de Lisboa, correndo com uma turma que misturava adrenalina e perigo como se fosse fado, inevitável e trágico. O meu melhor amigo, Miguel Santos, acabara de tirar a carta e arranjara um Fiat Punto Velho que para nós era sinónimo de liberdade, festas, noites longas, a ilusão de sermos adultos. Numa sexta-feira à noite, fomos a uma festa numa casa nos arredores, perto de Sintra. Havia álcool, sempre havia. Miguel bebeu menos porque ia guiar, mas eu estava bêbado, rindo alto no banco do passageiro. "Cara, ela estava mesmo a olhar para ti", gritei, dando-lhe um murro no ombro para enfatizar. Ele virou-se para mim, rindo, e nesse instante a estrada molhada traiu-nos. O carro derrapou, Miguel corrigiu em pânico, e batemos noutro veículo, um embate violento no lado do passageiro deles. O barulho foi ensurdecedor, metal a rasgar, vidros a estilhaçar, airbags a explodir. Cheiro borracha queimada e gasolina. Miguel e eu saímos atordoados, mas inteiros, mas chocados, mas capazes de andar. Do outro carro vinham choros, uma criança a gritar de dor. "Meu Deus, há uma miúda ali", balbuciou Miguel, os olhos arregalados. Devíamos ter ficado, chamado a polícia, ajudado. Mas o medo era maior que o remorso naquele momento, medo de prisão, de perder tudo por uma noite estúpida. "Temos de ir embora", sussurrei eu, a voz tremendo como folhas ao vento. "Miguel, se ficarmos, vamos para a cadeia. Alguém vai ajudá-los. Por favor, vamos." Ele olhou para mim, depois para o carro amassado, e cedeu. Fugimos, o Fiat ainda funcional, por estradas secundárias, paranoicos com cada farol que se aproximava. No dia seguinte, abandonámos o carro num ferro velho em Alcântara, mentindo que fora um acidente menor. A polícia investigou como atropelamento e fuga, mas sem testemunhas ou câmaras na zona rural, o caso arrefeceu como um café esquecido. Jurámos silêncio eterno, mas o peso partiu a nossa amizade. Miguel mudou-se para o Porto para estudar, e perdemos o contacto. O remorso corroía-me como sal na ferida. Pensei naqueles desconhecidos todos os dias, na criança que chorava. Tornei-me abstêmio, entrei em terapia, mudei de vida. Aprendi a tatuar com um mestre em Alfama, que viu potencial no miúdo problemático que eu era. Abri o meu estúdio para ajudar outros a transformar dor em beleza, mas a minha cicatriz interna, essa, nenhuma tinta cobria. Agora, ali com Laura, o passado irrompia como uma onda do Atlântico. "Foi terrível", continuou ela, sem notar o meu silêncio gelado. "O impacto foi no meu lado. Parti o braço em 3 sítios, precisei de cirurgia. Os meus pais ficaram traumatizados, a mãe ainda tem pânico de conduzir na chuva, puxa para o lado e espera passar.
Queria gritar que era eu, pedir perdão, mas as palavras engasgavam. Em vez disso, disse: deve ter sido aterrorizador. Ajuda-me a desenhar algo que te represente agora. Ela assentiu, e eu fotografei a cicatriz, prometendo esboços em dias. Após ela sair, fechei o estúdio e corri para casa, o coração em disparo. Liguei à minha terapeuta, doutora Isabel Ferreira, que me acompanhava há 7 anos. Aconteceu algo com o acidente, disse eu na videochamada. A miúda. Ela veio ao meu estúdio. Quer cobrir a cicatriz que causei. Isabel ouviu, calma como sempre. E ela não sabe de ti? Não. Contou-me tudo. Sinto-me destruído, quero confessar. E isso ajudá-la ia, Ricardo? Ou só aliviaria o teu fardo? Ponderei. Laura falara de perdão, perdoei o condutor. Espero que tenha mudado, que seja melhor agora. Confessar reabriria feridas curadas, transformaria a tatuagem em lembrete amargo. Quero perdão para mim, admiti. Mas seria egoísta. Isabel concordou, alguns segredos são cruzes que carregamos sozinhos. A vingança que procuras contra ti mesmo não é justiça, é autopunição. Pensa no que serves, as tuas necessidades ou as dela. Aquela conversa ecoa em mim como um sino da Sé de Lisboa. Nos dias seguintes, obcecado, desenhei uma fênix, o pássaro mítico renascendo das chamas, as asas a envolver a cicatriz, chamas a dançar pelo braço. Era o meu pedido de desculpas mudo, o meu ato de redenção, mas também uma vingança sutil contra o miúdo que fui, forçando-me a enfrentar o estrago, sem escape. Quando Laura voltou, os olhos brilharam. Ricardo, é perfeito. A fênix. Renascimento, força. Quando começamos? Vai levar várias sessões, talvez 5, ao longo de meses. Está bem. Sim, vamos a isso. Nas sessões seguintes, a tensão crescia como uma tempestade se aproximando. Enquanto tatuava, conversávamos, ela sobre a vida, os pais, o pai, um gestor em uma empresa de turismo, a mãe, professora primária, o trauma familiar. A mãe ainda evita chuva forte ao volante. O pai assume sempre. Cada detalhe era uma facada, um lembrete da traição que cometi ao fugir, traindo não só eles, mas a mim mesmo. Eu respondia com meias verdades, o trauma ecoa como ondas no Douro, longas e profundas. Na terceira sessão, ela perguntou, por que especializar-te em cicatrizes? Não é comum. Tenho as minhas próprias, de uma juventude dura, escolhas erradas. Transformá-las ajudou-me. Quero fazer o mesmo por outros. Mas dentro de mim, a raiva fervia, não contra ela, mas contra Miguel, que guiara, e contra mim, que o empurrara a fugir. Em LNG era uma prisão, e eu começava a planejar uma vingança, confrontar o passado, talvez encontrar Miguel, forçá-lo a partilhar o peso. Na quarta sessão, Laura disse algo que quase me quebrou. Pensei muito no condutor que fugiu. Achava-o um monstro, mas agora. Talvez fosse só um miúdo assustado, arrependido. Espero que tenha mudado, que faça o bem. Parei, fingindo ajustar a tinta, lágrimas a escorrerem. Provavelmente sim, murmurei, mas o remorso transformava-se em fúria contida. Aquela noite, pesquisei Miguel online, encontraram-o no Porto, casado, com um emprego estável em engenharia. A ideia de confrontá-lo crescia, uma vingança pelo silêncio que nos corroía, pela traição mútua. Mas hesitei, sabendo que reabrir aquilo podia destruir vidas. A sessão final foi um clímax de emoções. Passei 5 horas aperfeiçoando cada pena da fênix, cada chama, injetando nelas o meu arrependimento, a minha fúria interna. Laura mirou-se ao espelho, lágrimas nos olhos. É perfeito, Ricardo. A cicatriz desapareceu, só beleza resta. Abraçou-me, grata. Quase confessei, mas contive-me, a vingança verdadeira seria carregar o segredo, pagar o preço sozinho. Ela pagou, saiu sorridente, e eu fechei o estúdio, chorando não de alívio, mas de aceitação amarga. 6 meses depois, enquadrei uma foto anónima da tatuagem no estúdio, um lembrete da minha cruz. Nunca contactei Laura nem Miguel. A vingança que planejei contra o passado evaporou-se, deixando só o custo, uma solidão eterna, o preço da escolha covarde. Em noites insones, penso no que poderia ser se tivesse ficado aquela noite, mas o fado é assim, inescapável, e o silêncio, a minha prisão eterna.